Queridos irmãos e amigos, é uma satisfação tê-los por aqui nesta transmissão. Estamos com um convidado especial. Meu nome é Paulo César Araújo, sou professor do Seminário Teológico Ebenezer. E para mim é um prazer estar com o nosso querido irmão Paulo Rodrigues. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso seminário. Paulo veio ensinar o curso de Cartas à Ásia Menor, aqui no Seminário Teológico Ebenezer. Você está bem, Paulo? Estou bem, graças a Deus. Bom estar aqui com vocês. Para mim é uma sensação muito legal voltar ao Ebenezer, né, depois de muitos anos. Um lugar onde eu me formei, né, foi onde eu fiz o meu curso de teologia. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui de volta. E veio com a família? Vim com a minha esposa, Vim com a minha esposa. Ótimo, Vim com muito a minha bom. esposa. Então, eu separei aqui algumas perguntas para o nosso querido convidado, para ele esclarecer o que precisa esclarecer acerca das cartas à Ásia Menor, para mostrar como esse material ele é edificante para a nossa vida. Então, Paulo, eu gostaria de fazer algumas perguntas acerca do curso que você veio ministrar aqui, que tem tudo a ver com as Sagradas Escrituras. Quais são as cartas à Ásia Menor? Ok. As cartas à Ásia Menor, elas são a carta de Paulo aos Gálatas, também a carta de Paulo aos Efésios e aos Colossenses, né? Então, assim, nesse curso, nessa grade, basicamente as cartas à Ásia Menor, elas são essas três. Nós estamos focando nessas três, né? Sim. Gálatas, Efésios e Colossenses. Ótimo. Qual é o pano de fundo histórico e espiritual que precisamos entender antes de ler essas cartas? Porque quem lê a Bíblia, quem tem esse costume, sabe que precisa de um suporte introdutório para conseguir entender cada livro das Sagradas Escrituras, e não é diferente para ler e abordar essas cartas, não é verdade? Sim. Essas cartas, elas estão ou envolvem, né, a expansão do Evangelho, né, no primeiro século, e essa expansão se dá ao trabalho missionário que Paulo essas cartas, ela faz parte, né, do trabalho missionário de Paulo, de levar o Evangelho em todos os lugares, né? E em suas viagens, ele viajou pela Ásia, e ali ele teve contato, né, com pessoas, pregou o Evangelho, e aí a gente vê a expansão do Evangelho através da obra missionária do apóstolo Paulo. Entendi. Então, ler o livro de Atos antes de ler essas cartas é uma boa? É uma boa, porque as viagens de Paulo se encontram ali, né? Capítulo 13 em diante, né? Então, no livro de Atos dá para encontrar o contexto histórico e espiritual dessas viagens missionárias que proporcionaram o avanço do Evangelho nessas cidades específicas, às quais Paulo envia essas cartas. Isso. Quando você entra nas cartas em si, para você ter uma visão histórica melhor, você precisa ir lá no livro de Atos, né? Inclusive até para determinar em que viagem de Paulo ele começou aquela congregação, né? Então o livro de Atos é muito importante para isso. Sim, você consegue perceber, querido telespectador, que um livro da Bíblia leva a outro, certo? E a Bíblia é um livro que possui várias obras interligadas e que vão, de fato, nos ajudar a entender a cada material da Sagrada Escritura. Agora veja, quando nós vamos direto para as cartas e lemos as três cartas, a gente começa a perceber que o apóstolo Paulo começa com uma exposição doutrinária. Sim. E depois ele vai para a prática. Isso. É assim que ele procede nessas três cartas. O que isso comunica para o nosso ministério de pregação? Ok, muito bom você ter feito essa pergunta, porque para a gente, normalmente, né, nas cartas de Paulo, principalmente nessas três, você vai ver esse padrão de organização do apóstolo Paulo.
Primeiro, ele trata sobre a doutrina, a gente fala que é a doutrina, né? Onde ele vai mostrar a razão do livro. Ele começa mostrando o contexto teológico do livro, e ele começa nos primeiros capítulos, né? Normalmente de 1 a 3, de 1 a 4, ele começa a mostrar esse contexto teológico. Então, quando ele parte ou ele sai dessa parte do contexto teológico, ele começa a aplicar esse contexto teológico na vida diária, sabe, dos cristãos. Então, assim, eu vejo que é uma didática muito fácil para quem lê, compreender, né, a importância da gente entender o lado doutrinário, que é muito importante, e o lado onde ele aplica, né, a carta à vida diária. Então, todas essas duas coisas são fundamentais, são importantes nas cartas do apóstolo Paulo. E eu vejo que essa didática, essa forma que ele usa, é uma forma muito simples da gente entender com facilidade as escrituras. Sim, e isso impacta diretamente o ministério do pregador. E Ele não vai pensar só no lado teórico ou só no lado prático. Isso Ele mesmo. vai procurar mesclar as duas coisas. Isso mesmo. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito se você for olhar a didática de Paulo nessas cartas, ele até muitas vezes faz uma comparação, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Por exemplo, quando ele fala em Efésios capítulo 2, por exemplo. Ali em Efésios capítulo 2, ele mostra como era a nossa vida antes, tá certo? E o que nós recebemos em Cristo agora. Então é bem didático assim para a gente, sabe, para facilitar o nosso entendimento da carta. Perfeito, muito bom. E já que você entrou no livro de Efésios, né, dando esse exemplo, em Efésios, Paulo fala muito sobre os privilégios que a igreja possui por estar unida a Cristo. Quais são esses privilégios que são explícitos na epístola? Porque acredito que isso é útil para a nossa vida, Sim. Diz respeito a nós. Sim. A gente percebe em Efésios, né, que provavelmente havia uma dificuldade, assim como nas outras havia uma dificuldade entre judeus e gentios. Nós sabemos que historicamente o judeu ele tinha uma tendência à autossuficiência, não é? Porque era o povo judeu, foram circuncidados e os gentios muitas vezes eles se sentiam um pouco inferior por causa disso, não é? Então, quando esses dois povos se unem em Cristo, era comum acontecer essa atitude, né? Ou esse sentimento de ser superior ou inferior. E Paulo, se você percebe, logo no versículo 3 do capítulo 1, ele mostra que nós fomos abençoados, né, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Paulo começa a mostrar que todos, ele usa muito isso, todos nós temos esses recursos dados por Deus, essas bênçãos espirituais, né? E ele vai mostrar que não existe mais gentios, judeus, né? Em Cristo nós fazemos parte da família dele. E esses benefícios a gente pode lembrar no capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos adotados como filhos, né? Nós não éramos filhos, mas fomos adotados em Cristo. Essa é uma das bênçãos que nós recebemos dele, um benefício, né? Ele fala que nós recebemos a redenção através de Jesus. Também nós fomos perdoados dos nossos pecados através de Jesus, né? Nós temos direito à herança. Agora, uma herança, não somos só simplesmente filhos, mas temos uma herança espiritual, né? Ele também fala de algo muito importante, que em Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo, não é? Nós temos o selo, a garantia, nós temos um penhor do Espírito Santo na nossa vida. Então, assim, essas são algumas dos benefícios ou das bênçãos que nós recebemos em Cristo. De fato, bem lembrado quando você pontuou que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Isso. Então, a quantidade de bênçãos que nos acompanham é realmente muito
e muito grande, muito significativo. Você mencionou algumas aqui. Sim. Eu acho que a nossa audiência está percebendo tudo isso. Muito bom. Agora vamos para o livro de Gálatas. Ok. Em Gálatas vemos um tom mais firme. Você percebe logo pela introdução da carta aos Gálatas que parece que o apóstolo Paulo vai direto ao ponto, ele realmente Sim. trata os irmãos com mais firmeza. Parece que o caso era mais urgente. O que isso nos ensina sobre a seriedade de distorcer a mensagem do evangelho, que era o que estava acontecendo lá? Ok. Então, em Efésios, né, eu falei que possivelmente havia esse senso, né, de superioridade, inferioridade. Quando nós chegamos na carta aos Gálatas, são os mesmos povos, judeus e gentios, só que o problema agora é muito mais grave. O problema agora é muito mais sério, ao ponto de Paulo, né, ele ter que intervir nisso. Porque no contexto de Gálatas, os cristãos, aí, claro, a gente vê isso lá em Atos, né? Nós falamos no início, lá em Atos, nós vamos perceber isso, principalmente, né, com relação à circuncisão e tal. Porque os cristãos judeus, eles valorizavam a fé em Cristo. Eles davam importância à fé em Cristo, mas na visão dos cristãos judeus, que era chamado ali os judaizantes, eles exigiam dos cristãos gentios que eles precisavam, além da fé em Cristo, sabe, ser circuncidado, ter algumas práticas com relação à lei. Então era uma exigência dele. Eles exigiram que os cristãos gentios fizessem isso. É como se Cristo não fosse suficiente. Isso, para eles era isso mesmo. Cristo, aí a gente coloca um mais, né? Cristo e mais. Aí a circuncisão, alguns dias e festas da lei e coisas desse tipo. Então isso, Paulo vai mostrar lá que acrescentar à lei aquilo que Cristo fez, sabe, é você desvalorizar ou achar que foi em vão o que Cristo fez na cruz por nós. Entende? Então, Paulo vai tratar sobre isso, porque aí envolve uma coisa muito mais séria do que a carta aos Efésios. Então, Paulo tem que ser muito firme, né? Inclusive, ele chega até a ser firme com Pedro, não é? Porque Pedro estava fazendo acepção ali entre judeus e gentios, né? Tem esse texto falando sobre isso. Então, por isso que Paulo vai bater, porque na visão de Paulo, isso era uma perversão do Evangelho de Cristo. E ele, no capítulo 1, ele já trata sobre isso. Ele chega a dizer até que estava admirado, né? A gente percebe a surpresa do apóstolo Paulo, porque pregou o Evangelho para aqueles cristãos e vê agora, sabe, em pouco tempo, esses cristãos deixando uma doutrina que não era de Cristo entrar no meio deles. Então isso estava causando um problema muito sério aqui, né, no contexto de Gálatas. Entendi. Então, o livro de Efésios foi escrito para o apóstolo Paulo estimular a unidade. A unidade. Já o livro de Gálatas foi escrito para o apóstolo Paulo resgatar a igreja que estava abandonando o evangelho, não abandonando o evangelho, mas querendo o evangelho e mais alguma coisa que é o equivalente ao abandono do próprio evangelho. Isso, estavam querendo acrescentar, né? E tinha doutrinas entrando ali que era, sabe, complicado. E por isso que Paulo vai tratar tão bem, né? E ele faz esse jogo que nós falamos no nosso início, né? Ele usa a doutrina, ele começa a mostrar o porquê Cristo é suficiente, né? Nós não precisamos de mais. E aí, nos capítulos 5 e 6, ele faz aplicação para a vida pessoal, né? É sempre essa didática do apóstolo Paulo. Ótimo. E quando nós vamos agora para o livro de Colossenses, nós percebemos que há uma forte defesa da supremacia de Cristo. Que tipo de ensino estava ameaçando essa verdade? Porque percebemos um problema também em Colossenses, sim, não é? Sim.
Por isso que levou Paulo a escrever essa carta, né? A carta aos Efésios e Colossenses são cartas escritas quando Paulo estava na prisão, né? A gente percebe isso. Já Gálatas provavelmente foi na primeira viagem missionária dele, mas as últimas duas, nós já falamos sobre Efésios, tem a ver com quando ele estava na sua prisão romana. Provavelmente em Efésios, na primeira prisão. Colossenses também estava sendo introduzido, né, no meio dos irmãos, alguns ensinos dos judaizantes. Aqui também eles entram, né, com alguns falsos ensinos. Provavelmente o gnosticismo, ou os gnósticos também estavam tentando, né, influenciar a igreja com seus pensamentos e levando os cristãos a ter um tipo de adoração a anjo, né, coisas desse tipo. Então havia essa mistura, havia um problema sério aqui também, que levou Paulo a escrever. E é interessante porque Paulo estava na prisão, né, e provavelmente Epáfras, né, ele fez esse trabalho de visitar Paulo na prisão e levar informações. Ele provavelmente falou coisas boas, porque acontecia coisas boas, esses irmãos estavam desenvolvendo coisas interessantes, né, na vida cristã, mas também ele relata a sua preocupação por causa desses falsos ensinos que estavam ali rodeando, né, o contexto da igreja. E eram falsos ensinos que ameaçavam a supremacia de Cristo. Isso mesmo. Então, por isso que Paulo é tão firme também aqui, porque envolvia a supremacia de Cristo Jesus, né? Então, a gente percebe esse padrão. Quando mexe com aquilo que é central no Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo vem realmente com força. A gente percebe que quando envolvia Cristo, né, ele realmente, tinha uma disposição. E é interessante porque hoje também, né, hoje nós precisamos ser firmes com a doutrina de Cristo, com a doutrina dos apóstolos, porque vivemos num mundo onde tem uma diversidade imensa de ensinos e às vezes são ensinos até falsos. Sim. Então, por isso que essas 3 cartas são muito importantes no contexto da igreja, para que nós possamos nos firmar na doutrina de Cristo e não deixar, que falsos ensinos entrem no contexto da igreja. Paulo, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Agradecemos também a todos que assistiram essa transmissão. Desejamos que o Senhor continue abençoando todos vocês na graça de Cristo. Obrigado, Amém. Paulo. Amém. Eu que agradeço.